Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 7 de Geografia. Hoje tem um recado importante para vocês. Hoje é uma aula de revisão. Provavelmente a nossa próxima aula já vai ser uma aula de avaliação, tá? Então hoje é uma aula de revisão. Mas eu dou aí umas dicas importantes para vocês. A primeira é vocês verem as aulas passadas, tá? Se vocês não viram todas ainda, vejam, tá? E se depois aqui da revisão for necessário, vocês revejam alguma para entender melhor o assunto. A dica 2 é os exercícios também das aulas passadas. Façam aqueles que vocês ainda não fizeram. E se for necessário, refaçam alguns exercícios também, tá? Lembrando que a avaliação vai ter pontuação. Todos os exercícios que a gente vem fazendo não tem tido pontuação, mas na avaliação tem pontuação, tá? Então, nada de deixar em branco, nada de não sei, tá? Porque se fizer isso, já sabe que a pontuação daquela questão vai ser 0, tá? Então, é bom aí rever os exercícios passados. Se caso não responderam alguma coisa, tentem responder para aprender aquele assunto. Bom, a gente começou falando aí no início do ano a localização do Brasil no espaço geográfico mundial. Eu relembrei para vocês os conceitos tanto de espaço geográfico como de cartografia, que são as duas coisas usadas aí para a gente conseguir localizar e para a gente reconhecer território, tá? Espaço geográfico, ele pode ser entendido como espaço modificado pela ação do ser humano, né? A ação humana, e ele é composto tanto do espaço natural como pelo espaço que foi, né, produzido pela sociedade. E isso aí está sempre mudando, tá? Está sempre em construção, está sempre em transformação. A cartografia, ela é a representação simplificada da superfície terrestre, tá? Como eu estou mostrando aí para vocês. Apresentada através de mapas, cartas ou plantas. Isso aqui que vocês estão vendo são cartas, porque elas não têm escala, elas não têm proporção de tamanho. Ó, o Brasil aqui, ó, no final, tá sem os países ao redor, então ela é uma cartinha simples. Mas a gente vai ver mapas complexos também para frente. Bom, o Brasil, vamos começar da direita para a esquerda. O Brasil, que está aí bonitinho, com seus estados separados, ele está dentro da América. Brasil ali, ó, em verde, junto com os Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, continente América ali, que está dentro do planeta, ó, que é esse primeiro aqui da esquerda. A América ela é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, mas ela está dentro de um planeta onde existe a África também, a Europa, a Ásia, a Oceania e deram destaque aí para o Oriente Médio também. O Brasil ele vai ser um país que ocupa, é claro, o espaço geográfico mundial e por causa disso ele tem uma localização, ou seja, um endereço. Lembram lá das primeiras aulas, como eu estava explicando para se achar um endereço? Pois é, se não lembram, vale lá voltar na primeira aula e lembrar como a gente localiza um endereço. No mundo, esse endereço, essa localização é o continente americano, como eu tinha falado, na parte sul. O Brasil compõe a América do Sul e ele faz fronteira praticamente com todos os países que estão aqui na América do Sul, exceto o Equador e o Chile. E dentro do espaço geográfico mundial, ele é o quinto maior país em extensão territorial, ou seja, do espaço todo do mundo, ele é um dos 5 maiores para ocupar esse espaço. Quando a gente se aprofunda aí mais na localização, no endereço do Brasil, a gente usa as coordenadas geográficas. Lembrando aí que as coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido horizontal e no sentido vertical. O cruzamento dessas duas linhas, né, tanto na horizontal como na vertical, é que vai dar exatamente a coordenada geográfica. Aquela interseção ali
dentro dessa cruz é exatamente o ponto da superfície que a gente está procurando. Ela vai poder ser medida em graus, ó, essa bolinha ali em cima, minutos, essa apóstrofezinha, essa vírgula em cima, e segundos, que é essa aspas aí em cima, essas duas vírgulazinhas, tá? Bom, o território brasileiro, ele tá quase todo na parte do hemisfério sul, tá? Na parte sul do planeta, ali na parte de baixo da linha do Equador. Só que tem um pedacinho que fica no hemisfério norte. Então, o Brasil, ele é um país de território tão grande que ele ultrapassa 2 hemisférios, tá? 2 lados do planeta, norte e sul. Ele está estabelecido no ocidente, ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich, ali, ó, nos meridianos, vocês estão vendo? Oeste do meridiano de Greenwich. E, além disso, ele é cortado pelo paralelo aí, pela linha horizontal Equador. Vale também dar uma revisão lá na localização, nas aulas de localização do Brasil. Ele também se encontra na zona intertropical. Ela é ali na zona no meio, tá? Do planeta, tá, gente? Vocês estão vendo aqui esse primeiro mapa? Zona intertropical é aonde tem a linha do Equador dividindo e o espaço entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Até o Trópico de Câncer no hemisfério norte e até o Trópico de Capricórnio saiu agora. No hemisfério sul, a gente chama de zona climática intertropical. Além disso, os paralelos eles também vão interferir em todo o clima brasileiro, né? Dá para ver que quando termina aqui o Trópico de Capricórnio, na parte sul, ainda tem um pedacinho do Brasil que está fora. Então, o Brasil tem ainda uma outra região climática que é a temperada. Mas a que domina o Brasil mesmo é essa aí, intertropical. Geralmente o pessoal chama mais de tropical, né? Só tropical. Mas ela é intertropical. Esses paralelos também vão interferir na questão dos horários brasileiros com os fusos horários. Mas hoje a gente não vai se aprofundar nisso porque já foi aprofundado nas aulas anteriores, tá? Vale olhar lá para vocês verem tudo direitinho sobre os fusos horários brasileiros. Regiões do Brasil. Quando a gente fala de regionalizar, a gente fala de dividir, tá? Atualmente, o Brasil ele é dividido em 5 regiões político-administrativas. Elas foram idealizadas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E para a geografia, região é uma área ou um espaço que foi dividido obedecendo a um certo critério. Eu escolhi um critério para dividir. O critério escolhido aqui foi a questão política e administrativa do território, tá? Nada mais do que isso. Então, o Brasil ficou dividido em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Aqui o outro mapinha para mostrar para vocês quais estados brasileiros estão dentro da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Falando um pouquinho mais em detalhes, a região norte aí para vocês conhecerem os estados, as suas capitais, que ela corresponde a quase metade do território brasileiro. Ela tem uma população aí de um pouco mais de 18 milhões. A economia dela vai se basear no extrativismo. E também tem aspectos naturais importantíssimos, não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro, né? Como a floresta amazônica e a bacia do rio Amazonas, a maior do mundo, em volume de água, tá, gente? É a água beça. Temos a região Nordeste aí, ó, para vocês verem o mapinha, os estados e suas capitais. Ela vai ser uma região um pouquinho menor do que a região Norte. Ela vai ter só um pouquinho mais de 1 milhão, né, de quilômetros quadrados aí, só 18% do território. A população vai ser de 50 milhões de habitantes, ela é a segunda mais populosa, apesar dela ser uma região de tamanho pequeno.
ela é uma região que abriga muita gente, é a segunda mais populosa do Brasil. A economia aí, o turismo principalmente, né? A economia nordestina e os aspectos naturais principalmente seu clima, né? O clima semiárido, muito parecido com o clima de deserto, mas também ela compreende coisas muito bonitas, como os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. A região centro-oeste, ela vai abranger só 3 estados do Brasil, ó, que vocês estão vendo aí. Ela tem um território parecido com o do Nordeste, né? O Nordeste era 18%, a região Centro-Oeste é 19% do território brasileiro. Ela vai abrigar um pouquinho mais de 16 milhões de pessoas. A economia dela é principalmente a agricultura e a pecuária, né? Principalmente a agricultura de grãos, como a soja, e a pecuária de bovinos, aí a nossa carne, a maioria da carne vermelha que a gente come vem da região Centro-Oeste. O Centro-Oeste brasileiro, ele também tem aspectos naturais aí do Planalto Central e o famoso aquífero Guarani, que a gente também falou nas aulas, tá? Vale lá voltar e ver mais um pouquinho sobre isso. A região Sudeste, os estados aí da região Sudeste, inclui o estado que nós vivemos, que é o estado do Rio de Janeiro. A população é bem alta, tá? Ela é a mais populosa de todas as regiões, é acima de 87 milhões de habitantes. A economia daqui também é muito dinâmica, aqui estão as indústrias, né? A maior parte do comércio do Brasil, as indústrias de automóvel, as indústrias de petróleo e também tem o turismo, né? O Rio de Janeiro aí é o maior símbolo do turismo da região Sudeste. Os aspectos naturais é principalmente a nossa Mata Atlântica, muito bonita aqui, mas também a Cerrado e a Caatinga. Por fim, a região sul, que tem só 3 estados aí, ela teve uma colonização muito diferente, a gente viu aí nas últimas aulas, né, falando sobre população, sobre os povos brasileiros. A colonização da região sul foi principalmente por alemães e italianos. A população do sul é um pouco mais de 29 milhões de habitantes. A economia de lá se baseia no extrativismo e também na agropecuária. Os aspectos naturais lá, devido ao ser um clima um pouco diferente, né? Já está na região temperada do Brasil. Ela é uma região um pouquinho mais fria ao longo da estação inverno, né? Então, o inverno lá é realmente inverno. Então, vale olhar lá de novo as aulas sobre regiões para vocês verem isso com um pouquinho mais de detalhe. Como a gente está falando de regiões, eu venho falando aqui que região, né, a gente pode escolher a divisão que a gente quer, qual é o critério para dividir. Eu mostrei para vocês as regiões político-administrativas, mas o Brasil também tem as regiões geoeconômicas, né, que vão levar mais em consideração a questão econômica e a questão geográfica. As mais conhecidas regionalizações do Brasil são essas duas que vocês viram aqui na revisão, tá, gente? Tanto a político-administrativa em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E agora as regiões geoeconômicas, que é a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Lembrando aí que elas têm critérios diferentes para fazer a regionalização, a divisão, tá? A que é dividida em 5 é a questão política, em primeiro lugar. E nessa aqui, em 3, é a questão econômica, em primeiro lugar. A gente também viu os indicadores sociais do Brasil, né, das regiões brasileiras. Aqui a gente já voltou a falar da questão política, né? A questão social tem muito a ver com a questão política. Então a gente vai falar da divisão em 5, né, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aqui nos indicadores sociais, eu ressaltei com vocês o indicador mais importante, que é o IDH, que é a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai aí comparar a questão da qualidade de vida. Ele não vai olhar só a questão econômica, ele vai olhar a questão social.
Ele vai olhar para a questão de saúde e educação também, além da renda dos brasileiros, tá? O IDH tem 3 importantes critérios, não esqueçam disso, vale também voltar lá na aula sobre IDH para ver com mais detalhe esses 3 critérios, que é saúde, educação e renda. Quando a gente observa esses 3 critérios, a gente tem como dizer se a qualidade de vida daquela região é boa ou ruim. O índice de desenvolvimento humano, ele vai ser um dado estatístico e ele vai ter uma classificação básica, tá? Ele pode ser baixo, que vai ser o IDH abaixo de 0,5, o IDH médio, que é de 0,5 a 0,799, ou a gente pode falar de 0,500 a 0,799, um IDH alto, que é o IDH 0,8 ou 0,800 e até 0,899, e o IDH muito, muito alto, que é o acima de 0,9 ou 0,900, tá? A gente falou também aí sobre a formação da sociedade brasileira, né? A população brasileira é bem miscigenada. Todo mundo lembra o que é miscigenação? Pois é, miscigenação é o processo gerado a partir da mistura de diferentes etnias. Os seres humanos miscigenados, eles apresentam características físicas típicas de várias etnias, de várias raças, né? Esse conceito de raça, ele vem caindo aí ao longo do tempo. A gente fala sobre etnia, mas em alguns livros vocês ainda vão ver esse termo. A miscigenação do povo brasileiro ocorreu mistura de diversos grupos humanos que chegaram aqui no Brasil ou que já estavam aqui, né? Vale a pena também dar uma olhada na última aula. São inúmeras as etnias, né? Dentro desses grupos humanos haviam várias etnias diferentes, que a gente também viu. Dentro do grupo indígena, do grupo dos africanos, dos europeus e dos asiáticos. Esses são os principais grupos que formaram a população do Brasil. Peguei aí algumas fotos, das fotos que eu tinha botado de exemplo nas aulas. A representante do povo Guajajara é a Sônia, eu falei errado o nome dela na última aula. Sônia Guajajara. Os negros bantus, os japoneses e a representante ali dos portugueses. Um pouquinho aí de detalhe para vocês desses povos, né? Dos indígenas ou povos originais, dos povos africanos, dos imigrantes europeus e dos asiáticos, tá? Todos eles aí vão compor o Brasil. Alguns vieram de forma involuntária, né? Como os povos negros não quiseram, vieram infelizmente forçados para cá. Alguns vieram fugidos da guerra. Alguns chegaram aqui por incentivos do governo. Outros já estavam aqui, como os indígenas. Mas vale aí estudar um pouquinho com calma todos eles, tá? Bom, por hoje é só. Não esqueçam de fazer os exercícios de revisão não, tá, gente? Eles são importantes aí para vocês verem se vocês estão aprendendo bem ou não. E voltem nas aulas para vocês tirarem as suas dúvidas. Vejam as aulas anteriores, tá? Bons estudos!